colocar daqui a pouquinho. Eu acho que tá indo. Aí, ó, foi. Boa. Então, o link tá no chat também para vocês acessarem, beleza? Bom, deixa eu dar sequência. O Fran vai ficar no Q&A. Não vamos perder tempo. Vamos direto para o conteúdo hoje. Fran, se apresente aí para o pessoal, né, enfim, para o pessoal te conhecer, e a gente já passa para o Leandro, que vai ser o palestrante e vai passar o resumão da aula de hoje. Fala, tio Fran, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal. Eu sou o tio Fran, vou estar aqui no Q&A respondendo as perguntas técnicas de vocês, tá? E vou ajudar vocês aqui no que for possível, tá? Focados aí no treinamento, que vai ser super legal. Boa, é isso aí. Então, vamos, sem mais delongas, chamar o Leandro, que vai ser o palestrante. Leandro, inclusive, vai trocar a tela comigo aí, vai pegar a tela e vai começar aí o aulão com, né, o nosso desafio aqui, né, Leandro? Tem tanto conteúdo, tanta coisa importante, mas a gente vai tentar em 2 horas passar as principais informações, o que não deixa de ser importante o pessoal acessar ali a plataforma também e obter, né, o conteúdo completo dos treinamentos, né, Leandro? Boa noite, meu parceiro. Tá no mudo aí, hein? Verdade, estava no mudo mesmo. Agora então, sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, time. Boa noite, galera. Muito feliz de estar aqui com vocês. Um super conteúdo aqui preparado para vocês. Então, a gente tem aí uma jornada aí até mais ou menos aí umas 2 horas aí, de muita informação bacana. Pessoal, eu sou o Leandro Vieira, trabalho aí um pouco mais de 18 anos na área de tecnologia. Galera, vocês já viram aí que vai ser um pouco mais de 2 horas, né? Vamos ver se a gente consegue fazer esse treinamento todo aqui por inteiro e conseguir gravar para vocês. Vamos lá. E vou conduzir o treinamento aqui. Muito feliz aqui de estar com vocês, pessoal. Então, vamos lá, não vamos perder tempo. O que a gente vai falar aqui hoje, pessoal? A gente vai falar do conteúdo, né, do Cloud Practitioner Essentials, o nível aí fundamental ali de informações de conteúdos aí na AWS. A gente vai passar por vários serviços, o que é cada serviço, para que esses serviços servem. E esses serviços vão ajudar a gente a pensar, a criar o nosso primeiro MVP na nuvem, o produto mínimo viável. Como é que eu começo a utilizar a nuvem, né? Quais são os serviços mais básicos iniciais para que eu consiga prototipar, iniciar uma aplicação na nuvem? E claro, tudo isso com muita segurança, né? Não é porque está na nuvem que não é seguro. A gente vai ver que, pelo contrário, a AWS fornece muitos serviços e recursos de segurança para que a gente tenha a nossa aplicação protegida e ela possa funcionar e funcionar bem aí para os nossos clientes. E quando a gente fala em funcionar bem, é usar o que há de mais moderno de tecnologia, o que a AWS fornece para a gente, para que as nossas aplicações sejam aplicações modernas, atualizadas, inclusive a possibilidade de utilizar inteligência artificial, machine learning, para as nossas aplicações. E assim, elas poderem, né, escalar e ganhar cada vez mais espaço aí e utilização dos nossos clientes. Legal? Mas como tudo começa, né, pessoal? O que é nuvem? Como é que é essa história de nuvem? Então, lá no início lá dos anos 2000, a AWS, a Amazon.com, ela tinha lá o seu site onde ela vendia livros, por exemplo. Era muito forte em vender livros, né? A galera um pouco mais antiga aí vai lembrar disso. Em dado momento, eles pensaram que eles poderiam vender mais coisas, né? Comercializar mais coisas no seu site. Mas para isso, eles precisavam melhorar a infraestrutura, aumentar a infraestrutura desse site. E eles começaram a desenvolver altas tecnologias, né, para que esse site pudesse vender um monte de coisa.
Em dado momento, né, nesse desenvolvimento, essa infraestrutura ficou tão legal, ficou tão bacana, que eles pensaram que eles poderiam comercializar essa infraestrutura para outros clientes, para que outros clientes utilizassem essa infraestrutura, essa tecnologia desenvolvida pela Amazon, para que eles também pudessem hospedar, utilizar e botar os seus sites, a sua aplicação lá. E com isso surge esse conceito de nuvem, esse grande ambiente tecnológico desenvolvido pela Amazon, que virou o AWS, e agora os clientes podem utilizar essa tecnologia. E quando a gente olha para as empresas, né, pessoal, a gente vê, né, alguns tipos de implantação de tecnologia. Por exemplo, a gente tem empresas, né, a gente tem organizações que já utilizam toda a sua parte tecnológica na nuvem da AWS. Então, ela não tem data center dentro da empresa, não tem servidores, não tem nada. Já está tudo na nuvem da AWS. Por outro lado, a gente também encontra empresas que ainda utilizam data centers, ainda utilizam seus servidores dentro da organização, né? Já fizeram algum investimento, já têm servidores comprados, né? Estão conhecendo a nuvem agora, mas ela tem o seu parque, o seu recurso tecnológico ainda dentro da empresa. Mas se ela começa a conhecer a nuvem, ver os benefícios, o quanto é bacana, o quanto vale a pena utilizar a nuvem da AWS, ela pode começar uma transição. E aí a gente tem um modelo de implantação híbrido, onde as empresas estão migrando os seus servidores, os seus bancos de dados para a nuvem da AWS, por exemplo. Então, é muito comum a gente encontrar esses 3 tipos aí de implantação. E, de novo, cada empresa está no seu momento, né? Ou já está com sua tecnologia toda na nuvem, ou está migrando para a nuvem. Cada empresa tem o seu momento. Mas quando ela está migrando para a nuvem, na verdade, o que ela está fazendo? Ela está utilizando toda essa infraestrutura tecnológica da AWS, que ela está organizada em grandes data centers, em grandes conjuntos de servidores espalhados pelo mundo, né? Esses servidores, eles hospedam milhares aí de recursos na AWS. São mais de 200 serviços que a AWS oferece para a gente. E quando a gente tem um conjunto de data centers, né, em uma determinada localização, a gente diz que a gente tem uma zona de disponibilidade. Então, aqui é o primeiro conceito importante para a gente entender como funciona essa infraestrutura da AWS. Eu tenho serviços rodando em grandes data centers, em grandes conjuntos de data centers, e esses data centers, quando estão agrupados, eles formam uma zona de disponibilidade. E eu tenho, pessoal, várias zonas de disponibilidade nas localizações geográficas que a AWS possui tecnologia. Então, eu tenho um conjunto de data centers que formam uma zona de disponibilidade nas regiões que a AWS possui infraestrutura. Atualmente, são um pouco mais de 105 zonas de disponibilidade, cada uma com um conjunto de data centers, que é onde você vai criar os seus servidores, criar os seus bancos de dados, hospedar a sua aplicação. E um conjunto de zonas de disponibilidade formam uma região da AWS. E essas regiões todas conectadas formam a infraestrutura global da AWS. Então, olha, dá para a gente pensar e organizar aí, ó, na ponta dos dedos. A gente tem um conjunto de data centers, que é onde estão os serviços rodando ali, executando na AWS. Um conjunto de data centers forma uma zona de disponibilidade e um conjunto de zona de disponibilidade forma uma região na AWS. Então, eu tenho regiões em vários locais aí distribuídos pelo globo. E em cada região eu tenho pelo menos 1, 2,
3 zonas de disponibilidade. Por quê? Para eu trabalhar com alta disponibilidade da minha aplicação, tolerância a falhas. Eu vou colocar um servidor aqui, eu vou colocar um servidor aqui também. Se o meu servidor parar de funcionar aqui, ele continua funcionando aqui nessa outra zona de disponibilidade. Elas são tolerantes a falhas. Eu posso também colocar os meus servidores em várias regiões da AWS. Elas também são tolerantes a falhas. E eu trabalho ali com alta disponibilidade. Eu não quero que o meu site saia do ar, eu não quero que a minha aplicação saia do ar. E para isso, a AWS tem hoje, atualmente, 33 regiões espalhadas aí ao redor do mundo. Então, pessoal, é de fato aí uma infraestrutura enorme e pronta para a gente utilizar. Além das regiões, a gente tem os pontos de presença, que é onde a AWS chega mais próximo de várias capitais, as principais capitais aí do mundo. São mais de 600 pontos de presença que existem hoje. E qual é a ideia desses pontos de presença? Fazer a distribuição de conteúdo para os meus clientes. Eu tenho aqui um conteúdo que eu quero levar esse conteúdo, uma foto, um arquivo de vídeo, um filme. Eu quero levar esse conteúdo para próximo do meu cliente, para que ele consuma, execute esse conteúdo perto dele, para que ele tenha uma boa experiência. Então, para isso, a AWS tem mais de 600 pontos de presença, onde é possível eu distribuir esse conteúdo e chegar com esse conteúdo mais próximo ali dos meus clientes que podem estar em qualquer lugar do mundo. A gente chama essa rede de distribuição de conteúdo de CDN. É a CDN da AWS. Então, é assim que, por exemplo, se eu fosse um provedor de streaming de vídeo, eu poderia lançar um filme novo e distribuir esse filme para todos esses mais de 600 pontos de presença, chegando com esse filme mais próximo dos meus clientes, de forma que eles tenham uma boa experiência na hora de assistir. Porque se está perto, a latência é menor. Logo, a experiência também é melhor. Então, pessoal, percebam que é realmente uma infraestrutura global robusta que a AWS possui. Cada uma dessas caixinhas aqui que a gente está vendo é uma região da AWS. Eu tenho, por exemplo, a região de São Paulo. Então, aqui dentro da região de São Paulo, eu tenho lá as 3 zonas de disponibilidade que a gente falou. E dentro de cada uma dessas zonas de disponibilidade, a gente tem os conjuntos de data centers, que é onde estão hospedados os servidores da AWS, onde eu posso criar também o meu servidor. E todas essas regiões, elas são conectadas entre si. Então, é realmente uma grande rede global. Mas legal, Leandro, eu vou utilizar essa rede para executar quais serviços na AWS? A gente pode começar pelo serviço de computação, pelos meus servidores. Eu posso criar servidores na AWS usando o serviço do Amazon EC2, o Elastic Compute Cloud. Ele é um serviço de computação redimensionável na nuvem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que eu posso começar a minha aplicação com um servidor pequenininho, alguns gigas de memória, alguns core de processador, e conforme a minha aplicação vai aumentando, vai tendo mais acesso, a demanda ao meu site, por exemplo, vai aumentando, eu posso redimensionar esse meu servidor, usar um servidor maior. Então, isso resolve o problema que eu posso ter, por exemplo, quando na minha empresa eu preciso comprar um servidor. E aí eu preciso tomar uma decisão se eu vou comprar um servidor que tem muita capacidade ou eu vou comprar um servidor que tem pouca capacidade. Porque se eu compro um servidor que tem muita, eu hospedo um site ali e ele não tem tanto acesso, de repente
eu gastei dinheiro ali à toa, não precisava ter comprado um servidor muito grande. Por outro lado, se eu compro um servidor pequeno, né, e o meu site começa a ter muito acesso, aquele servidor pode não dar conta e os meus clientes experimentarem ali uma lentidão e não ter uma boa experiência. Na nuvem da AWS, a gente pode começar com um servidor pequeno e a gente consegue aumentar em alguns minutos ali o tamanho dele de acordo com a nossa demanda. Então, quando a gente cria servidores na AWS, a gente está falando que a gente está criando instâncias do EC2. Por quê? O EC2 é o serviço de computação. Então, falar, olha, criei um servidor na AWS ou criei uma instância do EC2 é a mesma coisa. E é muito comum a gente ouvir, né, instância do EC2. Qual é a grande vantagem, né? Ela reduz o tempo ali de provisionamento, de criação de um servidor para alguns minutos. Imagina se na sua empresa você precisa comprar um servidor. Quanto tempo vai levar para o servidor chegar? Você tem que ligar para o fabricante, fazer a encomenda. Esses servidores geralmente vêm de fora. Quando chega, tem que tirar da caixa, botar lá no seu data center, fazer todas as instalações. Pessoal, no mínimo aí uns 20 dias para isso tudo acontecer. Então imagina que você está trocando 20 dias por 2 minutos. Esse é o tempo de criar um servidor na nuvem da AWS. E quando a gente cria um servidor, né, a gente pode querer aumentar também a quantidade de servidores que estão atendendo a minha aplicação, porque eu tenho mais clientes usando esses servidores. E para isso, a gente pode utilizar o Amazon EC2 Autoscaling. O Amazon EC2 Autoscaling vai ajudar a gente com a atender a alta demanda ali de acesso à minha aplicação. E quando eu tenho essa alta demanda, ele vai criar mais servidores para mim. E também quando eu tenho ali uma baixa demanda, ele vai tirar esses servidores que ele criou. Então, na AWS, a gente paga conforme o uso. Então, se eu tenho mais servidores, eu vou pagar mais. Se eu tenho menos servidores, eu vou pagar menos. Mas eu só vou ter mais servidores quando eu preciso, quando a minha demanda, o acesso à minha aplicação está alto. E quando o acesso à minha aplicação está baixo, eu vou ter menos servidores e, consequentemente, pagar menos. Então, por exemplo, se eu estou hospedando, né, no servidor da AWS uma aplicação da minha empresa, o meu ERP, no domingo, que não tem ninguém trabalhando na minha empresa, eu posso estar com um servidor só para atender essa aplicação. Mas na segunda, o pessoal começou a chegar para trabalhar, o Amazon EC2 Autoscaling pode provisionar mais um servidor. Eu vou trabalhar com 2. Na terça, mais pessoas acessando ainda a minha aplicação, ele aumenta para 3 servidores. Na quarta, quando eu tenho o pico máximo ali de uso, muita gente trabalhando, ele pode ir até 4 servidores, porque a demanda de acesso à minha aplicação está alta. Mas quando vai chegando na quinta, o pessoal vai diminuindo o ritmo, chegando mais próximo do final de semana, ele volta a ter 3. Na sexta, o pessoal já está no clima do final de semana, já está saindo um pouco mais cedo, ele volta a ter 2 servidores e no final de semana, 1 só, porque não tem ninguém acessando ou não tem ninguém trabalhando. Então, pessoal, percebam que eu não preciso trabalhar com o máximo o tempo todo. Eu vou aumentando de acordo com a minha demanda. E eu também vou diminuir de acordo com a minha demanda. E o bacana é que, para usar, por exemplo, o Amazon EC2 Autoscaling, eu não tenho custo. Esse serviço ele é gratuito. O meu custo é apenas com a utilização dos servidores. Se eu tenho mais servidores, eu tenho um custo, né, um pouquinho maior. Se eu tenho menos, eu tenho um custo menor. E ele me ajuda com essa movimentação. Então, é muito bacana, porque, de novo, aqui eu estou falando de economia. O Amazon EC2 Autoscaling, ele vai trabalhar com um mínimo de servidores e um máximo de servidores, que eu defino. Sou eu que passo esses parâmetros para ele. Então, eu vou dizer para ele o seguinte, olha,
Quando a demanda está baixa, o mínimo aqui de servidores que eu preciso para atender essa demanda baixa é um só. Mas quando a demanda está alta, quando eu tenho ali muitos funcionários acessando a minha aplicação, você aumente até 4 no máximo. Então eu dou os parâmetros para ele e ele vai trabalhar dentro dessa faixa. Se ele percebe ali uma alta utilização do meu servidor, da minha aplicação, ele vai crescendo o número de servidores até o limite de 4. Diminuiu a demanda, diminuiu o acesso, ele vai diminuindo também os servidores de acordo ali com os parâmetros que eu defini, até chegar no mínimo ali de 1. Então, uma vez definidos os parâmetros, pessoal, a AWS cuida de todo o resto para mim. Então, eu estou também tirando, né, essa carga operacional em cima da minha equipe de TI. Ela tem que pensar no desenvolvimento da minha aplicação, em como ela pode ser melhor, em como o meu site pode ser melhor. E toda essa parte de infraestrutura, a AWS vai cuidar para mim. E um outro recurso legal que a gente tem é o Elastic Load Balancing. Por que ele é importante? Ele é um primo muito próximo ali do Amazon EC2 Autoscaling. Imagina que eu tenho um servidor só e eu estou recebendo solicitações de acesso para esse servidor. Mas quando eu estou recebendo muitas solicitações de acesso, o Amazon EC2 Autoscaling ele vai criar outros servidores para mim. Então, eu posso agora ter 3 servidores. Então, como eu garanto que as solicitações de acesso vão ser distribuídas de forma igual para todos esses servidores que o Amazon EC2 Autoscaling criou? Quem me garante isso é o ELB, o Elastic Load Balance. A função dele é distribuir de forma automática todas essas solicitações que estão chegando para os meus vários servidores. Então, ele funciona como um ponto único de contato. Todas as solicitações chegam para ele e ele distribui de forma igual para todos os servidores que o Amazon Autoscaling criou ali para mim. Então, percebam que ele vai trabalhar junto com o Amazon EC2 Autoscaling, que trabalha junto com o Amazon EC2. Então, a gente já começa a pensar aqui numa estrutura, ou seja, numa arquitetura de uma aplicação baseada em nuvem. Com o Amazon EC2, com o Amazon EC2 Autoscaling e com o Elastic Load Balancer funcionando juntos. E a forma de implementar isso é muito simples e é muito rápida. Uma outra forma de trabalhar com computação em nuvem é utilizando container no lugar de servidores. É muito comum a gente utilizar containers, por exemplo, quando a gente está falando de uma aplicação, de uma arquitetura baseada em microserviços. O que é isso? É quando a minha aplicação ela não é um bloco de código único. Eu tenho cada pedacinho independente fazendo uma função na minha aplicação. Por exemplo, eu tenho um pedacinho da minha aplicação que cuida só dos pedidos do meu site. Eu tenho um outro pedacinho que cuida do estoque. Eu tenho um terceiro pedacinho ali que cuida, por exemplo, do cadastro dos meus usuários. E cada um desses pedacinhos pode ser um container na AWS, que é um recurso de computação onde tudo o que eu preciso para aquele pedacinho funcionar está encapsulado, está guardado dentro desse pacotinho que é um container. E para gerenciar, né, todos esses containers, eu posso ter muito desses containers na AWS, a gente vai ter uma ferramenta de orquestração, que é o Elastic Container Service, ou o ECS. O ECS ele vai me ajudar a fazer o deploy desses containers, a fazer a distribuição, a implantação desses containers na AWS. Então, eu não preciso, né, ter o trabalho de ir lá e criar cada um desses containers. Eu programo a criação deles e o Amazon Container, o Elastic Container Service, o ECS, faz a implementação para mim de tudo isso.
E ele também começa a monitorar. Se um desses containers, se um desse pedacinho da minha aplicação para de funcionar, ele vai lá e substitui. Se o outro pedacinho, por exemplo, que cuida do cadastro ali dos meus clientes, precisa de mais performance, ele vai lá e adiciona mais um container só para aquele pedacinho. Então também fica mais eficiente a gente trabalhar assim. Ele vai utilizar aplicativos baseados em Docker, para quem conhece aí a parte de container. Outra forma da gente trabalhar também é utilizando a computação sem servidor. Sim, a gente pode utilizar serviços onde eu, como cliente, eu não preciso me preocupar com a infraestrutura, com o tamanho do servidor. Se vai ter 10 GB de memória, se vai ter 20, se vai ter 8 CPUs, se vai ter 4 CPUs, eu não me preocupo com isso. Eu deixo que a AWS gerencie isso para mim. Qual é a minha parte nessa história? Eu apenas pego o meu código da minha aplicação e coloco na AWS para que ela seja executada. Isso é computação sem servidor. Por que sem servidor? Porque para mim, como cliente, é como se realmente não houvesse servidor. Só estou botando o meu código lá. E a AWS vai cuidar de todo o resto para mim. Quem faz isso? O AWS Lambda. Com o Lambda, eu não preciso ter o trabalho, o esforço de gerenciar servidores, de dimensionar servidores. Toda a escalabilidade também é automática. Ou seja, se eu preciso de mais servidores, a AWS cria para mim automaticamente. Se eu preciso de menos servidores, a AWS tira, reduz a quantidade. E eu pago conforme o tempo de execução dessa minha aplicação. Então, aqui é um caso de uso de uma aplicação que executa algum código dentro de um determinado tempo específico. É uma aplicação que pega a foto, por exemplo, do meu cliente, redimensiona a foto e guarda para que ela seja exibida num celular menorzinho, por exemplo. E ela precisa executar isso dentro de 15 minutos. É o tempo máximo aí de execução do Lambda. E, de novo, não preciso me preocupar com nada da parte de infraestrutura. A AWS cria toda essa infraestrutura para mim. Eu me preocupo só com o meu código. E esse código ele tem que executar dentro desse intervalo de tempo, de até 15 minutos. Então, pessoal, o que a gente viu aqui, né, na parte de computação? Toda a parte de servidores, né, eu posso fazer com o Amazon EC2. O Amazon EC2 vai trabalhar junto com o Amazon EC2 Autoscaling para aumentar a quantidade de servidores quando a minha demanda aumenta e também diminuir a quantidade de servidores quando a demanda diminui. E quando eu tenho vários servidores, como é que eu faço a distribuição igual das solicitações? Eu faço isso através do Elastic Load Balance. Então, são serviços que trabalham juntos. E quando eu quero que cada partezinha ali da minha aplicação seja independente, execute uma função ali na minha aplicação, eu posso trabalhar com container. E eu tenho na AWS uma ferramenta, um serviço que me ajuda a gerenciar esses containers, que é o Amazon ECS, Elastic Container Service. Para aplicações ali de código que tem uma execução de até 15 minutos, eu posso utilizar o Lambda, como a gente viu aqui. E eu não preciso me preocupar com nenhuma parte da infraestrutura. É um serviço serverless na AWS. Então, pessoal, com isso a gente cobriu aqui a parte de computação. A gente falou dos principais serviços de computação na AWS. Eu posso escolher começar a minha aplicação com um desses serviços, por exemplo. Um outro serviço que também é muito importante na AWS é o serviço de banco de dados. Eu posso ter a minha aplicação e guardar os dados dos meus clientes num banco de dados. E para isso, a gente tem o Relational Database Service, ou o Amazon RDS. O Amazon RDS é um serviço de banco de dados relacional totalmente gerenciado pela AWS. Ele vai facilitar a escalabilidade de um banco de dados relacional na nuvem.
trabalhar com banco de dados, né, dentro da nossa empresa pode ser um grande desafio, quando você precisa de mais performance, de mais espaço. O servidor é físico. Como é que eu aumento essa performance? Como é que eu aumento esse espaço? Tem que colocar mais um servidor? Tem que colocar mais disco? Na AWS basta a gente configurar o quanto de espaço eu quero ali que o meu banco tenha, que o meu banco cresça. Qual o tamanho do servidor? Se eu quiser um servidor maior, eu posso mudar também, e isso de forma muito rápida. E o legal é que vários serviços na AWS, eles têm ali um nível gratuito, onde, respeitando aqui os limites, eu não tenho custo, por exemplo, no primeiro ano de uso. Então, falando aqui do RDS, para as instâncias menores, para os servidores menores, eu tenho até 750 horas por mês de uso gratuito. Se eu ficar ali em até 20 GB de armazenamento, eu também não pago. E eu também tenho ali a opção de 20 GB de backup para contas novas criadas na AWS durante o primeiro ano. Então, eu posso também me beneficiar dessa condição. Para quê? Para criar os meus bancos de dados na nuvem. Quais bancos de dados, Leandro? Bem, pessoal, o RDS é compatível com um monte aqui de bancos de dados, né? Alguns bancos de dados aí comerciais que a gente conhece aí no mercado, por exemplo, Oracle, Microsoft SQL Server. Bancos de dados open source, PostgreSQL, MySQL, MariaDB. E um banco de dados desenvolvido pela própria AWS, o Amazon Aurora. Então, eu tenho toda essa família, né, todos esses mecanismos de bancos de dados que eu posso utilizar no RDS para criar a minha aplicação. Basta eu escolher qual que eu vou usar. E uma vez escolhido o banco de dados, pessoal, eu continuo na minha configuração e eu posso dizer que eu quero um banco de dados, por exemplo, multi-AZ. Qual é a ideia de um banco de dados multi-AZ? Lembra que a gente falou que dentro de uma região a gente tem 3 zonas de disponibilidade, que é onde ficam os data centers da AWS? Um banco de dados multi-AZ significa que o meu banco de dados vai estar aqui em uma região, mas eu vou ter uma réplica dele também em outra região. Por que eu teria isso? Para que eu trabalhe com alta disponibilidade. Se o meu banco de dados aqui falhar, a AWS passa a utilizar o meu banco de dados aqui em espera de forma automática. Então, olha que legal. Eu tenho um banco de dados primário, que é onde o meu banco de dados está recebendo as consultas, está recebendo as gravações, mas eu tenho aqui também um outro banco de dados em standby, em uma outra zona de disponibilidade. Se o meu banco de dados principal falha, né, dá algum problema com ele, a AWS passa a utilizar o meu banco de dados em standby e promove ele ao banco de dados principal, sem eu fazer nada. Então ela monitora e fala assim, epa, o banco de dados do Leandro parou de funcionar. Vira o banco de dados dele para a instância em standby, promove ela a uma instância primária e cria uma nova instância aqui em espera, para que o processo continue. Então, a gente diz que a AWS faz o failover de banco de dados, né, de forma automática em até 60 segundos. Ou seja, de repente o seu cliente nem percebe que aconteceu ali um problema na sua infraestrutura, seu banco de dados parou, porque a AWS cuida disso para você. Cuida disso através do serviço do RDS. Implementar isso, pessoal, no ambiente local, no ambiente on-premises, dentro da empresa, é um serviço operacional muito grande. Criar um cluster de banco de dados, onde um assume quando o outro falha. Aqui na AWS, criar um banco de dados multi-AZ é o equivalente a você marcar uma checkbox. Dizer assim, eu quero que esse banco de dados seja multi-AZ. Pronto. O resto é tudo com a AWS. Então, a gente ganha velocidade, a gente ganha agilidade aqui na criação dos nossos recursos.
Continuando a parte de banco de dados, a gente também tem a opção de criar bancos de dados não relacional, quando eu preciso ali de muitas consultas ali por segundo. O meu banco de dados vai receber muitas solicitações por segundo. O meu banco de dados precisa ter um esquema mais flexível, né? E para isso, a gente tem o Amazon DynamoDB. O DynamoDB é esse banco de dados não relacional, NoSQL, rápido, flexível e, olha só, sem servidor. Então, o Dynamo também é um serviço na AWS serverless, ou seja, eu me preocupo apenas em criar a minha tabela do DynamoDB, do meu banco de dados. Toda a parte de infraestrutura é, de novo, criada e operada pela AWS. Se eu preciso de mais desempenho, a AWS vai colocar mais servidores. Se o meu desempenho não está sendo exigido naquele momento, ela vai tirar servidores. E eu posso crescer o tamanho desse banco de dados, né, conforme a minha demanda, sem que eu perca o desempenho. O desempenho permanece aqui a nível, por exemplo, de milissegundos, seja qual for o tamanho do meu banco. Então, o DynamoDB é um banco de dados muito utilizado para empresas de jogos, empresas que têm sites online. A própria AWS, né, a própria Amazon.com utiliza o DynamoDB no seu site de vendas de produtos. Legal, Leandro. Gostei desse negócio de banco de dados na nuvem. É mais rápido, é mais fácil, tira a minha carga operacional aqui. Eu posso pegar o meu banco de dados que está dentro da minha empresa e levar ele para a nuvem? Lembra aquele tipo de implantação, modelo híbrido? E você pode, sim, através do DMS, o Database Migration Service, que é o serviço de migração de banco de dados para a nuvem da AWS. Você vai pegar o seu banco de dados que está dentro do seu data center, na sua empresa, e vai migrar para um banco de dados na nuvem, para um RDS, por exemplo. Ele é um serviço de migração ou de replicação de banco de dados que vai ajudar você a fazer essa migração com rapidez e de forma segura. E o bacana é que, enquanto ele está fazendo essa migração, levando os dados aí para a AWS, o seu banco de dados ele pode continuar funcionando, atendendo seus clientes. Não tem problema nenhum. Enquanto um banco de dados está funcionando, ele também está sendo migrado. Então, eu não preciso de janela de manutenção, eu não preciso parar o meu banco, eu não preciso fazer de madrugada no final de semana. Eu inicio a migração começa a acontecer, o meu banco de dados continua funcionando. Então, pessoal, é realmente aí tudo para facilitar, para agilizar, para que a gente ganhe velocidade na operação dos nossos recursos de tecnologia. E, uma vez que a gente agiliza, ganha velocidade, diminui a complexidade, a gente pode se concentrar no que é interessante, no desenvolvimento da minha aplicação, do meu produto, melhorar ele cada vez mais para que os meus clientes, né, tenham satisfação ali em usar o meu site, a minha aplicação, tudo que eu estou oferecendo. Um outro serviço também, pessoal, que é muito importante considerar é o serviço ou os serviços de armazenamento. E quando a gente fala de serviço de armazenamento em nuvem, a gente está falando basicamente aí de 3 principais serviços. Primeiro, armazenamento de objetos, que pode ser qualquer coisa, qualquer tipo de arquivo, PDF, vídeo, áudio, binários de código, arquivos de backup. Para armazenamento de objetos, a gente tem um serviço chamado Amazon Simple Storage Service, ou Amazon S3. Para armazenamento em bloco, que são os discos dos meus servidores do EC2. Pode ser SSD, pode ser HDD. Os discos dos meus servidores, eles usam um serviço chamado Amazon Elastic Block Store, ou o Amazon EBS. Onde está armazenado o sistema operacional do meu servidor.
E para armazenamento de arquivos, quando principalmente eu preciso compartilhar arquivos entre os meus servidores na nuvem, a gente tem o Amazon Elastic File System, ou o Amazon EFS. Então, pessoal, olha, para cada caso de uso, a gente tem aqui um tipo de serviço de armazenamento específico. E a gente vai passar aqui para a gente conhecer cada um deles. Primeiro, vamos falar do armazenamento de objetos, o Simple Storage Service, ou Amazon S3. Fome, né? Vou lá buscar Olha só, ele é cafezinho. desenvolvido para guardar qualquer quantidade de dados. E uma A gente bananinha. diz que ele é virtualmente ilimitado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso guardar 1 tera de dados, 1 terabyte de dados no S3? Posso, sem problema nenhum. Posso aumentar e começar a guardar 10 terabytes? Posso também. 100 terabytes? Posso também. Virtualmente ilimitado. E também seguro, robusto. Ele possui, olha só, 11 noves de durabilidade. Isso quer dizer que eu posso guardar 10 milhões de objetos dentro do Amazon EC3 e esperar ter falha em um objeto a cada 10 mil anos. Então é um serviço realmente muito robusto, principalmente quando a gente fala de guardar dados por longo prazo. Os backups da minha empresa, as informações lá de funcionários, por exemplo, que eu tenho que manter por 10, 15, 20 anos por conta de alguma legislação. Então, tudo isso é um bom caso de uso aí para utilizar o Amazon S3. Alguns outros casos de uso que a gente tem, pessoal, como a gente falou, né? Backup, guardar os backups da minha empresa no Amazon S3. Guardar informações de vários tipos, todas misturadas, informações ou dados não estruturados, criar data lakes. Muito comum hoje quando a gente fala, por exemplo, de inteligência artificial, né? Como é que ela consulta essas grandes bases de dados, né? Essas grandes bases de dados têm informações de todos os tipos. Isso são os data lakes. E é muito simples criar esses data lakes no Amazon S3. Posso armazenar arquivos de mídia, arquivos de vídeo. Posso, inclusive, hospedar sites dentro do Amazon S3, sem ter que criar servidores, porque, de novo, o Amazon S3 também é um serviço serverless da AWS. Como é que eu faço? Eu vou criar um bucket no S3. E um bucket é como se fosse um balde mesmo. Eu crio um repositório de armazenamento chamado bucket. Dentro desse repositório, eu coloco os objetos, os tipos de arquivo que eu quiser, inclusive os arquivos do meu site. Eu posso acessar esse bucket como se estivesse acessando o meu próprio site, sem, de novo, ter que provisionar nenhum servidor, instalar nenhum serviço de web server, por exemplo, para hospedagem. Então, de novo, velocidade, agilidade para o meu negócio. E arquivamento, né, de longo prazo, para manter aquelas informações ali seguras, porque, por exemplo, eu tenho uma legislação específica, porque eu quero guardar todo o histórico do meu cliente. Também é um bom caso de uso, o Amazon S3. Seguindo, pessoal, a gente tem o Elastic Block Store, o Amazon EBS. Quando a gente fala em armazenamento de bloco, a gente está falando dos discos, dos HDs, dos SSDs dos meus servidores virtuais, que eu crio, que a gente já viu, no Amazon EC2, o Elastic Computer Cloud. Ele também é um serviço que vai trabalhar com alta disponibilidade dos meus dados. Ele vai replicar esse HD, esse disco, em todas as zonas de disponibilidade ali na minha aplicação. E eu posso aumentar o tamanho desses discos de forma rápida e sem parar também o meu servidor. Criei lá o meu servidor com um disco do EBS de 10 GB. Preciso de mais espaço? Posso aumentar para 20. Posso aumentar para 50 e por aí vai, posso aumentar para 100.
de forma dinâmica, sem precisar parar ali a minha aplicação. E eu tenho vários tipos de disco que eu posso escolher. Eu tenho lá os meus discos baseados em SSD, SSDs comuns, como a gente usa nos nossos servidores na nossa empresa. Mas eu tenho os SSDs também com alta performance para leitura e escrita, com IOPS provisionado. Ele consegue receber muitas solicitações de leitura e escrita por segundo. Eu tenho também discos ali onde eu vou guardar dados que não são tão acessados. Eu tenho um armazenamento, por exemplo, mais frio. Estou guardando apenas ali os logs da minha aplicação. Posso usar um disco do tipo HDD e pagar também mais barato por esses discos. Então aqui, pessoal, eu tenho os meus servidores, as minhas instâncias do EC2, e eu tenho os volumes do EBS anexado a essas instâncias. É o Drive C, por exemplo, lá do meu servidor. O Drive C, o Drive D, posso ter mais de um disco por servidor. Mas, e se eu quiser aqui na minha instância 2, por exemplo, acessar os dados que estão no disco aqui da minha instância 1? Os dados que estão em outro disco, de outro servidor, como é que eu faço? Para isso, a gente tem um outro serviço, que é o Elastic File System, ou o EFS. O EFS vai ser um grande repositório de armazenamento de informações, de arquivos, que podem ser compartilhados com os meus servidores. Então agora, mesmo que eu tenha lá 3, 5, 10 servidores, eu posso ter um único local de armazenamento onde esses servidores consultam todos os arquivos que são compartilhados com eles. Então, é um repositório comum ali de acesso, onde todos os meus servidores podem, compartilhar o seu conteúdo entre si. Isso é o Elastic File System, baseado aí em servidores Linux, por exemplo. É como se a gente tivesse aqueles diretórios de rede lá nas nossas empresas. Ele também é um serviço onde eu não preciso dizer qual é o tamanho desse repositório. Eu vou colocando arquivos lá, a AWS vai aumentando ele para mim à medida que eu preciso, e quando eu tiro arquivos desse repositório, a AWS também diminui. Lembrando que eu pago conforme eu uso. Então, ela gerencia esse tamanho, ele é elástico, Por isso que a gente fala que é o Elastic File System. Ele cresce de acordo com a minha demanda e ele também diminui se eu tirar arquivos ali desse repositório. Legal? Então, pessoal, falamos até aqui de 3 principais serviços aí quando a gente está falando da nuvem AWS. A gente falou de computação, a gente falou de banco de dados e a gente falou de armazenamento. E, de novo, fiquem à vontade para mandar suas perguntas no chat. A gente está pronto para responder. Mas legal, Leandro, você falou desses 3 serviços e como eu conecto isso tudo, Como eu faço isso tudo funcionar junto? Aí, pessoal, a gente vai estar falando de um ambiente de rede, onde eu vou conectar todos esses recursos. E um dos principais serviços aí do nosso ambiente de rede na nuvem AWS é o Virtual Private Cloud, ou a VPC. Lembra que a gente falou que a AWS, ela desenvolveu uma tecnologia onde vários clientes podem usar essa tecnologia, podem usar esses recursos de tecnologia? Então, eu posso ir lá e criar o meu servidor. Outro cliente pode ir lá na mesma região, por exemplo, e criar os servidores dele também. Mas como é que a AWS garante que ele não vai acessar o meu servidor e eu não vou acessar o dele? Então, fundamentalmente, isso é garantido pela minha VPC. A VPC é o meu ambiente privado de trabalho dentro da AWS. Então, é como se lá nos data centers da AWS, eu tivesse lá um pedacinho daqueles recursos que é só meu. Aqui dentro, só eu que consigo criar meus servidores,
criar meus bancos de dados, criar os meus objetos de armazenamento, mas nenhum outro cliente tem acesso, a menos que eu queira dar acesso para ele. Outros clientes têm as suas VPCs também, onde eles vão criar os seus servidores, os seus bancos de dados, e cada um vai trabalhar no seu ambiente privado, embora todos estejam na nuvem da AWS. Então, com a VPC, eu tenho controle, né, sobre o meu ambiente. Sou eu que acesso, sou eu que crio os meus recursos ali e ninguém mais. É um ambiente definido por mim. Eu posso, dentro da minha VPC, dizer quais recursos que podem ser públicos e quais recursos que podem ser ou que têm que ser privados. Qual recurso que qualquer um pode acessar dentro da minha VPC e qual recurso que só eu posso acessar. Como é que eu faço isso? Eu vou criar sub-redes dentro da minha VPC. Qual é essa ideia de sub-redes, pessoal? Vamos fazer uma analogia aqui. Vamos imaginar que a gente está numa cafeteria. E na cafeteria a gente tem clientes que estão chegando aqui na minha cafeteria. E eles vão direto aqui, ó, ao caixa para fazer a compra de uma bebida, de um lanche, por exemplo. E o barista é quem prepara esse lanche. Legal. Mas eu tenho um cliente aqui, olha só, que ele é um pouquinho esperto. Ele não quis ficar na fila, ele fez o pedido aqui, ó, direto para o barista. Isso não é legal. Ele deveria fazer para o caixa passar para o barista fazer o pedido, respeitar a ordem, a fila. Então, como é que eu resolvo esse problema na minha cafeteria? Na minha cafeteria, eu vou dizer que qualquer cliente que chega na minha cafeteria pode acessar o caixa para fazer a compra ali do seu café. Mas nenhum cliente pode acessar o meu barista. Eu vou botar uma proteção, uma porta aqui. Ninguém consegue acessar ele. Por quê? Ele só deve ser acessado pelo caixa. Ele faz o produto, devolve e o caixa entrega para os meus clientes. Então percebam que dentro da minha cafeteria eu estou criando um ambiente público, o caixa, e eu estou criando um ambiente privado, o meu barista, onde só o caixa tem acesso. Na AWS a gente pode fazer a mesma coisa. A gente, dentro da nossa VPC, eu posso criar uma sub-rede pública, onde, por exemplo, vai estar o servidor que hospeda o meu site de vendas, por exemplo. Eu quero que qualquer cliente acesse o meu site de vendas para ele comprar os meus produtos. Então, eu vou colocar o meu site numa sub-rede pública. Mas os meus bancos de dados, que é onde estão as informações dos meus clientes, eu não quero que qualquer um acesse. Só eu, como administrador daquele ambiente, posso acessar. Então, eu vou colocar os meus bancos de dados numa sub-rede privada. Isso tudo dentro da minha VPC, como a gente viu. Então percebam que eu começo a separar o que pode ser acessado por qualquer um do que não pode ser acessado, do que tem que ser privado, onde só eu tenho acesso. Então, eu começo a pensar também num controle de acesso, numa arquitetura, né, já começando a pensar na segurança aqui das minhas aplicações e principalmente das minhas informações. E aí, se eu tenho ainda recursos dentro da minha empresa e realmente, né, eu estou enxergando valor aqui, é muito legal aqui tudo que a gente está vendo com relação à nuvem, eu posso, como a gente viu, criar, né, recursos para migrar as minhas aplicações para a nuvem. E enquanto eu estou migrando, eu tenho aplicações, servidores, por exemplo, no meu ambiente on-premises, na minha empresa, e eu tenho servidores na nuvem também. Eu tenho os dois modelos, aquele tipo de implantação híbrida. Para fazer essa migração, para levar as minhas informações para a nuvem, a gente pode usar dois recursos. Eu posso, por exemplo, usar uma VPN, site to site, onde eu vou, através de um link de internet, eu vou conectar o meu data center com a nuvem da AWS, uma conexão privada e segura,
e eu vou transferir as minhas informações para a nuvem da AWS. Agora, se eu preciso de um link dedicado, de uma largura de banda maior, porque eu preciso transferir um conjunto de dados muito grande, eu posso utilizar o Direct Connect. A ideia também é conectar a nuvem da AWS com a minha empresa, mas agora usando uma fibra ótica dedicada. Um cabo que é só meu, que vai da minha empresa até a região mais próxima da AWS. E ali eu não estou usando a internet, é uma conexão dedicada, onde aquela largura de banda, aquele cabo ali, só eu que utilizo. Logo, eu posso trafegar mais dados, fazer uma migração mais rápida ou migrar uma grande quantidade aí de conteúdo. Então, são as opções que a gente tem quando a gente quer levar, por exemplo, um conteúdo do nosso data center para a nuvem da AWS. VPN site to site, ou seja, site 1, a minha empresa, site 2, nuvem da AWS. Ou passo uma fibra ótica entre a minha empresa e a AWS e utilizo aquele link dedicado para fazer isso. Legal? E como a gente viu, a distribuição dos meus conteúdos para todos os meus clientes espalhados aí no mundo, a gente vai ter um serviço que vai fazer isso. Um serviço chamado Amazon CloudFront. O Amazon CloudFront é um serviço que vai pegar aquele filme que eu produzi e vai levar para aqueles mais de 600 pontos de presença, locais de borda que a gente viu lá no início. É ele que faz essa distribuição. Ele é um serviço de CDN na AWS, Content Delivery Network, um serviço de entrega de conteúdo, uma rede de entrega de conteúdo. Então, produzir o meu filme, produzir a minha série, está lá na minha região de São Paulo, mas eu quero distribuir esse conteúdo que eu produzi para todos os meus clientes que estão espalhados no mundo inteiro. Não esqueça de deixar o Amazon like CloudFront faz isso. E curtir. E ele faz isso com a ajuda dos pontos no canal de também, presença. Vai ter muito conteúdo. É a mesma coisa. Parecido com esse. Essa informação mais próximo do meu cliente. Então, pessoal, do ponto de vista de rede, né, a gente conecta todos os serviços, a gente conecta o nosso cliente on-premises local com a nuvem da AWS e eu conecto as regiões com todos os pontos de presença para distribuir o meu conteúdo e eu ter uma aplicação, por exemplo, global, que funciona em todas as partes do mundo. Legal? E é claro, se eu estou criando recurso na nuvem da AWS, é importantíssimo que eu monitore esses recursos, eu saiba o que está acontecendo com a minha aplicação. E para isso, né, a gente tem um serviço chamado Amazon CloudWatch. O Amazon CloudWatch é o serviço de monitoramento dos meus recursos de tecnologia que eu estou criando no data center da AWS. Eu sei, né, o que está acontecendo, está usando muita CPU, está usando muito disco, eu quero saber dos logs da minha aplicação, eu posso concentrar todos os logs aqui no Amazon CloudWatch. Então, ele é um serviço completo que vai ajudar vai me ajudar com que eu enxergue o que está acontecendo ali com os meus serviços. Opa, está chegando próximo do limite aqui dos meus servidores, preciso aumentar esses servidores. Ou não, nossa, meu servidor está ocioso, posso diminuir e reduzir o custo. O Amazon CloudWatch vai me ajudar com todas essas informações. Veja um exemplo aqui de uma arquitetura. Imagina que eu tenho um servidor, né, uma instância do EC2 criada lá na nuvem da AWS. Com o Amazon CloudWatch, eu posso monitorar a utilização da CPU desse servidor. E eu posso configurar nele que, por exemplo, se o uso dessa CPU tiver acima de 90%, use um serviço de notificação, o Amazon SNS, Simple Notification Service, para enviar uma notificação para o administrador daquele ambiente.
olha, o seu servidor está chegando a 90% de uso da CPU. Eu acho melhor você dar uma olhada, alguma coisa não está legal, tem alguma coisa acontecendo. Ou a demanda de acesso ali está muito alta, é melhor alterar o tamanho do seu servidor. Então, com o Amazon CloudWatch, através das métricas, eu posso monitorar tudo o que está acontecendo no meu servidor, no meu banco de dados, e ser avisado, configurar para ele disparar um alerta, para que eu seja avisado e eu possa ali tomar alguma ação antes que algo de ruim aconteça, antes que o meu servidor pare, que a minha aplicação deixe de funcionar. Então, pessoal, a gente viu aqui um conjunto de serviços aqui que pode ajudar a gente a criar o nosso primeiro MVP, criar a nossa primeira aplicação na nuvem. A gente tem serviços de computação, banco de dados, armazenamento, rede e monitoramento. Com esses serviços, esse conjunto aqui de serviços que a gente viu, é possível já criar a nossa primeira aplicação na nuvem. E a AWS ajuda a gente com essa criação. Como é que ela ajuda a gente? Ela tem um framework, um modelo de adoção da nuvem que a gente pode utilizar para que as pessoas na nossa empresa percebam o valor e saibam agora operar um ambiente diferente, que não é mais o ambiente que está dentro da empresa. É um ambiente de tecnologia que está na nuvem da AWS. Então, ela tem o CAF, o Cloud Adaptation Framework. Como é que o CAF vai ajudar? Ele vai fornecer uma série de perspectivas para que a gente possa fazer reuniões nas nossas empresas, envolvendo em cada uma dessas perspectivas pessoas-chaves para que a gente possa disseminar a informação e mostrar para essas pessoas que agora a forma de operar o ambiente de tecnologia mudou. Agora não é mais dentro da empresa, agora é na nuvem. Então, em cada uma dessas fases, em cada uma dessas perspectivas, a AWS vai recomendar envolver pessoas-chaves, fazer reuniões para que a gente possa alinhar com todas essas pessoas e também com a empresa esse movimento de levar o nosso ambiente para a nuvem. Então já está tudo pronto, é um framework que pode ajudar a gente a conduzir essa migração. Uma vez que a gente alinhou, conversou isso dentro da empresa, a gente pode usar os conteúdos, os serviços que a gente viu aqui nesse treinamento. A gente pode criar o nosso ambiente de rede, vou criar a minha VPC, depois vou criar os meus servidores ou o meu servidor para hospedar o meu site. Vou configurar lá o armazenamento desse servidor, os discos, o EBS. É um disco SSD? É um disco SSD com alta performance? O que a minha aplicação precisa? Como eu vou guardar os dados dos meus usuários? Vou criar um banco de dados no RDS? Qual banco de dados? Aurora? MySQL? MariaDB? Qual é o tipo de banco de dados que eu preciso? Mas está lá pronto para eu utilizar. Criei meu servidor, armazenamento e banco de dados, vou usar o CloudWatch para monitorar esse ambiente. E como é que eu sei se eu criei esse ambiente da melhor forma? A AWS tem o Well Architect Framework, que é também um framework que vai me ajudar fornecendo um conjunto de boas práticas na hora de eu analisar ali se eu criei ali os meus recursos da melhor forma. O Well Architect Framework vai trabalhar em cima de 6 pilares. E para cada um desses pilares, ele vai me fornecer recomendações e boas práticas de uso. Então, no pilar de segurança, por exemplo, ele vai me dar um monte de recomendações ali para que, se eu seguir aquelas recomendações, ele garante que eu criei ali os meus serviços usando as boas práticas de segurança. Usando as boas práticas com relação à otimização de custos, para que eu não tenha, por exemplo, recursos ociosos, para que eu não desperdice dinheiro ali com a criação desses serviços.
para que os meus serviços sejam eficientes, tenham um bom desempenho. Então, é um conjunto de recomendações e boas práticas que é muito recomendado que a gente passe por eles ali e veja se o que eu estou criando ali de serviços para o meu MVP está seguindo ali as boas práticas de uso daquele serviço. E aí, pessoal, a gente pode, né, começar a pensar em, por exemplo, escalar o nosso ambiente, como a gente viu com o Amazon EC2. Criei ali o meu ambiente, o meu MVP, um servidor, um banco de dados, o armazenamento está pequenininho, mas de repente o acesso ao meu site aumenta, o acesso à minha aplicação aumenta, a minha demanda aumenta. E se a minha demanda aumenta, eu vou utilizar quem? O Elastic Load Balance que a gente viu para receber todas essas solicitações agora que vem de vários clientes e ele vai distribuir para todos os servidores que eu tenho que foram construídos com o meu auto-scaling, porque agora eu tenho um ambiente de alta demanda. Então eu posso começar com aquele ambiente pequeno, com aquele meu MVP, e programar na AWS o crescimento de acordo ali com a minha demanda. E claro, pessoal, sem a gente esquecer de um dos recursos mais importantes, que é a parte de segurança, né? Não adianta criar um monte de serviços e não proteger esses serviços. E a AWS, ela leva muito a sério essa parte de segurança na nuvem. Mas para a gente entender, por exemplo, de quem é a responsabilidade com a segurança, a AWS fornece para a gente um modelo de segurança compartilhada. Porque se a aplicação é minha, mas está no data center da AWS, quem é o responsável pela segurança? Sou eu que sou o dono da aplicação ou a AWS que é a dona do servidor? Então, na verdade, a responsabilidade por essa segurança é minha como cliente e também da AWS. Ela é compartilhada. Então, toda a parte de aplicação, de configuração dessa aplicação, de configuração de rede, de firewall, isso é responsabilidade minha como cliente. Habilitar a criptografia dos meus dados é uma opção que eu tenho como cliente. A AWS me dá essa opção. Basta eu aceitar ou não. Se eu não criptografei os meus dados e alguém acessou aqueles dados, puxa, foi uma falha minha, devia ter criptografado. A AWS me oferece esse recurso. Então, aqui são as responsabilidades no nível do cliente. Mas a AWS também tem as delas, que é a responsabilidade no nível da infraestrutura, manter os serviços de computação, de armazenamento e de banco de dados funcionando, conectados em rede. Isso é responsabilidade da AWS. Garantir que aqueles ambientes que a gente viu lá no início, regiões, zonas de disponibilidade, locais de borda, tenham lá recursos de segurança e não possam ser acessados por qualquer um, por exemplo. Seja um ambiente monitorado, com controle de acesso. Isso é responsabilidade da AWS. Então, quando eu, como cliente, cumpro as minhas responsabilidades, e a AWS também, como provedor de nuvem, cumpre as delas, e ela sempre cumpre, bem, a minha aplicação pode estar segura na nuvem. E uma das formas de garantir essa segurança é utilizando os serviços que a AWS fornece para mim. Por exemplo, o IAM, o Identity and Access Management, que é um serviço de controle de acesso. Aqui eu vou criar usuários para acessar os meus serviços. Usuários, por exemplo, que podem criar serviços de banco de dados, criar serviços de computação. Aqui são as pessoas que podem entrar na minha conta da AWS e criar, ou manter, ou operar os serviços que eu tenho. A gente tem o AWS Shield, que é um serviço de proteção contra ataques de DDoS, ataques de negação de serviço. Quando eu estou recebendo várias solicitações de acesso de máquinas zumbis na internet, vindo de todos os locais, com o único objetivo de derrubar a minha aplicação.
Então, a gente já tem, por padrão, o AWS Shield ativado na nossa conta para começar a proteger a gente desse tipo de ataque. A gente tem também o Web Application Firewall, que é um firewall mesmo, onde eu vou permitir certos tráfegos a entrarem na minha aplicação e eu vou negar outros. Eu tenho um site, por exemplo, eu vou permitir o acesso via HTTPS, que é um protocolo de segurança, mas eu não vou permitir via SSH, que é um protocolo para acessar o meu servidor, dentro do meu servidor, por exemplo. A gente também tem um nível de firewall dentro da nossa VPC, é o Firewall Manager. Então, eu tenho o WAF que está na borda e eu tenho um firewall que está dentro. Ou seja, eu tenho 2 firewalls ali para proteger a minha aplicação. E aí, pessoal, é realmente um monte aqui, né, de siglas, de letras aqui, mas é para mostrar o quão robusto é esse ambiente da AWS, quantos serviços ali de segurança ela tem para nos oferecer. E cabe a gente olhar para esses serviços e identificar o que é melhor para o meu ambiente, qual eu vou utilizar no meu caso de uso. Por exemplo, a gente tem aqui 3 serviços que vão analisar vulnerabilidades no nosso ambiente: o Security Hub, o Guarddury e o Amazon Inspector. O Amazon Inspector, por exemplo, vai olhar para o código da minha aplicação e ver se tem alguma vulnerabilidade ali. Então, é um conjunto de recursos que eu posso utilizar para proteger a minha arquitetura, para proteger esse ambiente que eu criei na nuvem. Mas eu tenho um outro conjunto também de recursos para proteger os meus dados, a minha informação. Por exemplo, o Amazon Key Management Service, ou KMS, e o Cloud HSM, onde eu vou criar chaves de criptografia para criptografar os meus dados, seja no S3, seja no RDS, no meu serviço de armazenamento, no meu serviço de banco de dados, de forma que só quem tem a chave ali privada pode acessar esses meus dados, mais ninguém. Qualquer outro que tente acessar não consegue ler, não consegue entender, porque os dados estão embaralhados, criptografados. A gente tem o Certificate Manager, que é o serviço que vai gerar aquele, quando eu estou trabalhando com HTTPS, uma conexão segura no meu site, é ele que vai gerar esse certificado seguro aqui para mim. De novo, de forma gratuita, também um serviço, né, gratuito na AWS. E se eu quero procurar ali por informações pessoais do meu cliente, estou trabalhando com LGPD, preciso garantir privacidade, o Amazon Mace vai ajudar a eu tratar e cuidar dessas informações pessoais. E claro, todo dado, toda informação que eu gero na AWS, eu posso e devo fazer backup dessa informação. E a gente tem o AWS Backup para isso. Então, pessoal, serviços para proteger o ambiente, serviços para proteger os seus dados, eu posso conectar todos esses serviços e criar ali várias camadas de defesa. De forma que chegou um ataque no meu ambiente de negação de serviço, ele já bate aqui no Shield e nem entra. Legal, chegou uma solicitação, ele chega aqui no WAF, no meu firewall de borda, se não tiver ali uma permissão, ele nem passa. Mas se por um acaso passar, eu tenho um segundo firewall aqui que também vai fazer uma checagem. Se não liberar aqui, ele para aqui. E se ainda assim ele passar, a gente viu, a gente tem o Security Hub e o Guarddury ali para analisar que tráfego é esse. Será que é um tráfego malicioso? Será que não é? Bem, eu estou usando aqui o Certificate Manager, então eu já sei que essa conexão ela é uma conexão segura, usa HTTPS, usa o certificado de segurança ali da conexão. Mas o problema pode estar dentro do meu código, né? A vulnerabilidade pode estar no código da minha aplicação. E para isso, a gente tem o Amazon Inspector, que está olhando dentro do meu ambiente.
E se ainda assim eu quiser mais uma camada ali de segurança para criptografar os meus dados, a gente pode trabalhar com o KMS e criar chaves de criptografia, onde só quem tem essas chaves podem ler os meus dados, podem acessar os dados ali no meu banco de dados. Preciso usar todos esses? Talvez não, pessoal, mas existem todos esses e eles estão disponíveis para uso. Vai depender, né, de cada caso, de cada empresa, mas eu poderia também ter todas essas camadas de defesa antes da conexão chegar no meu servidor. Então tem que passar por tudo isso. Tudo isso tem que aprovar, dizer, olha, tá ok, é seguro. Tá ok, é seguro. E aí sim, ela vai chegar lá no meu servidor. Então, realmente é um ambiente que fornece muitas ferramentas de segurança e é um ambiente seguro. Mas ainda assim, né, se você precisar realmente validar que é um ambiente seguro, a gente tem o AWS Artifact. O AWS Artifact é um serviço onde empresas de fora da AWS atestam a segurança da AWS em vários aspectos possíveis e publicam relatórios de segurança. Esses relatórios publicados, eles ficam no Artifact e eu, como cliente, posso ter acesso a esses relatórios. Então, não é o Leandro que está dizendo que é seguro, não é a AWS que está dizendo que é segura. São grandes empresas conhecidas mundialmente que fazem auditoria da segurança na AWS e publicam esses pareceres, esses relatórios, dizendo assim, realmente é seguro. Eu posso usar esses relatórios independentes para convencer ali o meu gerente, o meu diretor, de que sim, vale a pena utilizar os recursos da AWS. Vale a pena ir para a nuvem AWS. E vale tanto a pena que na nuvem da AWS eu posso utilizar o que há de melhor em tecnologia. Eu posso modernizar as minhas aplicações. As melhores tecnologias, tecnologias de ponta, elas estão disponíveis para utilização nas nuvens da AWS. E é isso que eu quero para a minha aplicação, né, pessoal? É isso que faz a diferença para o meu cliente. Utilizar as melhores tecnologias. Por exemplo, eu posso sair de um ambiente, de uma aplicação monolítica, onde o meu código está todo acoplado, fortemente acoplado, para um ambiente de microserviço, como a gente falou, onde eu vou separar os componentes ali da minha aplicação, eles vão ser completamente independentes, e eu posso trabalhar cada um deles ali com o melhor caso de uso para eles. O componente 1, por exemplo, da minha aplicação, que cuida lá do cadastro dos meus usuários, pode estar escrito numa linguagem diferente, pode ter um tamanho diferente do componente 2, por exemplo. O componente 2 já é melhor fazer numa outra linguagem. Ela não precisa de tantos servidores, pode ser servidores menores. Então, eu consigo, com a arquitetura de microserviços, otimizar, tratar cada funcionalidade da minha aplicação da melhor forma possível. E assim, eu economizo, assim, eu torno a minha aplicação melhor para o meu cliente. Utilizar também serviços serverless, como a gente falou aqui, onde a parte de infraestrutura não é comigo, eu não preciso me preocupar, eu vou apenas criar os meus serviços. Eu vou criar o meu bucket no S3, eu vou criar a minha tabela no DynamoDB, ou eu vou colocar o código para ser executado no Lambda. Mas eu não vou pensar se os servidores ali por trás têm 10, 20 GB de memória, se eles estão em alta disponibilidade ou não, se eles podem falhar ou não. Toda essa parte mais infraestrutura, mais operacional, a AWS vai cuidar para mim. E, de novo, eu posso usar esses serviços serverless todos juntos dentro de uma arquitetura, onde eu não preciso, por exemplo, criar nenhum servidor para ter toda uma infraestrutura criada na AWS, toda uma arquitetura provisionada. Esse exemplo aqui, pessoal, traz, né, exatamente isso, essa ideia de um ambiente onde
tudo que eu tenho ali de recursos, na verdade, eu não precisei criar ou provisionar nenhum servidor. A gente tem o Amazon API Gateway, que vai receber as solicitações aqui vindas do meu cliente. Essas solicitações elas podem chegar aqui para o Amazon SQS Simple Queue Service, que é um serviço de fila. Ele vai colocar aqui as solicitações do meu cliente em fila. Eu posso ter uma aplicação rodando em um container, por exemplo, que vai até essa fila e processa essas aplicações, processa essas solicitações dos meus clientes e guarda, por exemplo, o registro em uma tabela do DynamoDB, que também é um serviço serverless. Guardou esse registro ali numa tabela do DynamoDB, ele pode usar o Amazon SNS para mandar uma notificação lá para o seu gerente, dizendo assim, olha, transação realizada com sucesso. Ou mandar uma notificação para o cliente, pedido cadastrado com sucesso. E aqui, na hora de provisionar, de criar esses serviços, a gente em momento nenhum precisou, por exemplo, criar um servidor, porque são todos serviços serverless, onde essa infraestrutura já é provisionada, criada pela própria AWS. Então, também economiza o tempo ali do seu profissional de tecnologia, economiza ali o esforço, né? Traz menos esforço operacional para que ele gaste o tempo dele no desenvolvimento de aplicações legais, de aplicações melhores, de aplicações mais atualizadas, de sites mais dinâmicos, por exemplo. É aí que está o valor realmente aí do negócio. Além disso, né, além de aplicações ou arquiteturas serverless, além de toda a parte de segurança, a gente pode também utilizar, por exemplo, serviços baseados aí em inteligência artificial e machine learning. Né? Tá todo mundo falando, né, de inteligência artificial, né? Como é que a gente pode incorporar esses serviços, por exemplo, na nossa aplicação? Como é que eu posso trazer isso para o meu cliente? Na AWS, a gente já tem, né, esses serviços também disponíveis, prontos para a gente utilizar. É o que a gente falou, a gente já tem acesso ao que há de melhor em tecnologia de ponta. Um desses serviços, por exemplo, é o AWS Computer Optimizer. Qual é a ideia do Computer Optimizer? Ele vai olhar para o seu ambiente, para os seus servidores, tudo que você criou ali no seu ambiente, e ele vai avaliar se, por exemplo, aquele servidor ele está com uma baixa utilização. Será que eu errei ali um pouquinho e criei um servidor muito grande e, na verdade, ele passa a maior parte do tempo ocioso? Eu poderia, né, diminuir o tamanho desse servidor, logo pagar menos por esse servidor e continuar atendendo ali os meus clientes da mesma forma. Então, o Computer Optimizer ele vai me fornecer recomendações baseado em Machine Learning. Ele vai olhar para o meu ambiente, ele vai aprender como é que o meu ambiente se comporta ao longo de um tempo, e em cima desse comportamento ele vai me dizer assim, Leandro, esse servidor aqui, ele pode ser menor, ele passa aí a maior parte do tempo ocioso, ele está ali com 30% só de utilização e você está pagando aí por um servidor muito grande. Diminua esse servidor, você vai pagar menos e vai continuar atendendo seus clientes da melhor forma. Ou pode ser o contrário, ele pode falar assim, Leandro, olha, esse servidor aqui que você tem está pequeno, daqui a pouco aqui você recebe um pouco mais de demanda de solicitação, ele pode aqui gerar um problema de lentidão. É melhor você aumentar o tamanho desse servidor. Em geral, as recomendações são muito baseadas ali em você economizar. Existe um parâmetro que o Computer Optimizer ele pode ajudar você a economizar em até 25% dos custos que você tem em nuvem, uma vez ele habilitado e você utilizando esse serviço. Então, pessoal, vale muito a pena utilizar
esses recursos que a AWS fornece, por exemplo, como o Computer Optimizer, baseado em Machine Learning, o que há de melhor em tecnologia. E recursos baseados em inteligência artificial existem? Existem, têm e estão disponíveis para a gente utilizar também. Um deles, o Amazon Bedrock. Com o Amazon Bedrock, eu posso criar a minha própria IA generativa. Imagina ter uma inteligência artificial que gera resposta com base nas interações ali dos meus clientes. O meu cliente está navegando no meu site, ficou com alguma dúvida? Pergunta lá para a minha IA generativa. Como é que funciona esse produto? Como é que eu posso utilizar ele nesse caso de uso específico? Será que ele vai funcionar bem para mim? E a IA generativa interage ali com o seu cliente, dando a informação de que ele precisa no momento que ele está visitando o seu site, para que ele tome a decisão de comprar o seu produto. Então, olha como isso traz valor ali para o seu negócio, para aquela sua aplicação. O Bedrock vai usar modelos de inteligência artificial já pré-treinados, porque um grande problema é você ter que treinar do zero esses modelos. É caro, né? Custa muito caro, você precisa de uma infraestrutura muito poderosa para fazer isso. Então, o Bedrock já vai trazer esses modelos pré-treinados para você. Você pode criar a sua própria IA generativa e ela pode fornecer informações para o seu cliente com relação aos produtos que você tem. Um site de vendas, um site de educação, um site de treinamento, por exemplo, você pode ter um tutor ali do lado do seu aluno ali, ajudando ele a tirar dúvidas, mas não olhando para o conteúdo, né, da internet inteiro, olhando para o seu conteúdo, um conteúdo controlado, de forma o quê? Segura, com privacidade e responsabilidade. Essa é a questão quando a gente fala de uma IA generativa. Que ela não traga ali conteúdo que não seja verídico. Ela vai trazer conteúdo baseado no seu repositório ali, nas suas informações. Então é um conteúdo validado e checado por você. Mas se eu quiser criar o meu próprio modelo, eu também posso. Eu posso criar e treinar o meu próprio modelo de inteligência artificial com o Amazon SageMaker. Também é um serviço disponível para uso na AWS. Eu quero criar um modelo de inteligência artificial e eu quero treinar ele com dados de saúde, porque o meu negócio está relacionado à saúde. Então, eu vou ter uma IA generativa que vai ser treinada especificamente com dados ali relacionados à saúde, com dados relacionados à educação, por exemplo. Então, eu posso criar e treinar de acordo com o meu segmento, de acordo com o meu caso de uso. E a AWS oferece essa infraestrutura para você criar e treinar esses modelos, que é uma infraestrutura que precisa ser robusta para isso. Ela desenvolveu os próprios chips, os próprios processadores para que você possa criar os seus modelos. Pessoal, estão acompanhando o de chat machine ali? learning, de inteligência Se vocês artificial. verificarem no chat, tem as informações São muito chips importantes, inferente muito, e muito training. interessantes, na Eles verdade. são desenvolvidos pela AWS para oferecer exatamente essa alta performance que essas aplicações, que Aqui esses o modelos de machine learning e inteligência artificial Felipe necessitam, perguntou, cadê? mas isso com um baixo O custo. certificado é depois da aula ou Lembra que a gente depois falou, né, que pode de ter ser feito o caro, curso? né? Pode ser Não, mas nesse complexo não. treinar um modelo. A Aqui a certificação do AWS já está te AWS, na dando essa verdade. infraestrutura com um Que baixo custo, foi quem caso comentou. você queira criar e treinar o seu próprio modelo. Então, olha, né, a gente começou lá atrás com o nosso MVP, recursos ali de computação, banco Aqui, de ó. dados, armazenamento. Já... Como é que a gente, né, criava uma rede para isso tudo se Não, conectar? ele tá falando aqui, ó, dessa Monitoramento. parte aqui do... Legal. Temos o nosso MVP. Como é que eu garanto ali a segurança desse ambiente? A gente viu que a segurança é um recurso, né? É uma responsabilidade compartilhada entre a AWS e o cliente. E a AWS fornece um monte ali de serviços que a gente possa utilizar no nosso ambiente.
Então, criei o meu MVP, criei os serviços e os recursos de segurança para proteger ele, pronto. Ele é possível, ele está preparado para ser escalado, para aumentar de acordo com a minha demanda. Mesmo que ele seja um MVP inicial, eu posso configurar essa escalabilidade do meu ambiente. E eu posso trazer Aqui achei, justamente ó. essas aplicações É essa parte modernas, aqui, ó. atuais, alta Quem perguntou foi tecnologia para essa minha Anima, arquitetura, para a minha aplicação. sei lá, animados com as A novas, gente viu aqui né? Aí botou Computer aqui, ó, Optimizer que pode novas olhar para essa minha certificações aplicação, AWS para essa VA minha arquitetura e me fornecer generativo que recomendações serão para eu lançados em poder ali agosto. diminuir Aí ou aqui tem aumentar, me as fornecer informações, recomendações ali com base na minha aqui, ó, utilização. E eu informações posso usar aqui recursos de inteligência artificial e o site. para Eu tornar vou mais deixar esses sites atrativo o aqui meu todos produto, para ajudar o meu cliente com uma escolha, para na ajudar o meu descrição do cliente vídeo, com uma dúvida. na descrição do vídeo aqui Ah, embaixo, mas um Bedrock que aí faz vocês isso. conseguem Posso criar acompanhar os meus direitinho. próprios modelos e treinar esses modelos de acordo com o meu caso de uso específico com o SageMaker. E além disso, a gente pode usar os serviços que já estão prontos na AWS. Por exemplo, o Amazon Lex. O Amazon Lex é um serviço de chatbot, como uma Alexa que a gente tem dentro de casa. Alguns de vocês devem ter Alexa. Então, eu vou criar ali no meu site um assistente virtual pronto para responder qualquer dúvida, para fazer contato ali com o meu cliente, interagir com ele 24 horas por dia, 7 dias por semana. O meu cliente está acessando o meu site ali de madrugada, no final de semana, aquele meu assistente virtual está ali para converter uma compra, para ajudar ele também com um produto, para fornecer informações ali sobre preços, sobre parcelamento, sobre frete. Então, todas essas informações mais básicas, o meu assistente virtual ele pode fornecer ali para o meu cliente. O Amazon Lex faz isso. A gente tem o Amazon Personalize. E a ideia do Personalize é muito bacana, porque ele vai fornecer recomendações, por exemplo, de produtos para os meus clientes de acordo com as suas preferências de uso. Então, por exemplo, meu cliente entrou no meu site e viu recursos ou produtos de tecnologia. No momento que ele entra de novo, opa, deixa eu oferecer um produto de tecnologia novo para ele. Então, eu não vou perder tempo oferecendo-lhe produtos que ele não se interessa. O Amazon Personalize captura o interesse ali do meu cliente, aprende com a navegação, com os produtos que ele está consumindo, para fornecer recomendações de acordo com a preferência, com o gosto do meu cliente. E uma vez que eu forneço uma recomendação que está alinhado ali com o que o meu cliente quer, a chance ali dele fazer aquela compra, dele converter ali aquela compra, é muito maior. Tanto o Amazon Lex quanto o Amazon Personalizing vão usar inteligência artificial por trás para fornecer essas recomendações ou interagir com o meu cliente ali no meu site, na minha aplicação. E para mim, como técnico, como profissional de tecnologia, precisando criar ali um ambiente na nuvem da AWS, mas com dúvidas com relação ao banco, com relação ali à conexão do banco com a minha instância, do meu servidor, com dúvidas técnicas no meu ambiente, a AWS tem o Amazon Q Developer. O Amazon Q Developer é um assistente também baseado em IA generativa, mas para mim, dentro da minha conta da AWS, para me ajudar enquanto profissional de tecnologia a criar, operar, manter e utilizar os serviços da AWS da melhor forma. Então, estou criando um servidor, estou implantando ali um novo recurso na AWS, eu posso abrir lá o Amazon Q Developer e fazer uma pergunta para ele. Como eu crio aqui uma conexão entre o meu servidor e meu banco de dados? Olha, o meu servidor tem essas características, o meu banco de dados tem essa. Como é que eu faço eles se falarem? Ele vai fornecer recomendações para você. Ou, puxa, o meu banco de dados está dando um erro tal. Pesquisa aí para mim o que é esse erro
Isso tudo dentro do ambiente da AWS, dentro da conta. E ele vai te trazer essas respostas. Então, eu posso fazer perguntas sobre serviços, sobre arquitetura, sobre as melhores práticas de uso daquele serviço, sobre a documentação, alguma coisa que eu quero saber. Será que esse serviço faz o que eu estou pensando que ele faz? Ele é capaz de fazer isso? Ele pode dizer que não é capaz, mas me recomendar um outro serviço. Olha, para o que você precisa, olha, é isso aqui que você tem que usar. Então, é como se eu tivesse ali realmente um consultor do meu lado, me ajudando ali a implementar os serviços de tecnologia que eu preciso na nuvem da melhor forma. E o Amazon Q Developer, ele também me ajuda com o meu código. Porque uma coisa é implementar o serviço, outra coisa é escrever o código que vai rodar naquele serviço, escrever o código que vai rodar naquele servidor. Com o Amazon Q Developer, ele pode me ajudar no meu ambiente de desenvolvimento, no meu IDE. Fornecendo recomendações de código, eu posso pedir para ele gerar pedaços de código ali para me ajudar no meu desenvolvimento. E ele também pode monitorar do ponto de vista de tentar encontrar alguma vulnerabilidade que no momento que eu estou escrevendo a minha aplicação, pode passar desapercebido. Então, ele pode analisar e falar assim, olha, nesse trecho aqui você pode ter um problema. Corrija, faça dessa forma que é melhor. Então, no momento que eu estou programando, no momento que eu estou desenvolvendo, eu posso estar criando ali o meu código com um assistente ali do meu lado, me ajudando, no sentido de criar um código robusto, seguro, e também no sentido de velocidade, criando pedaços, funções para mim, para que o meu desenvolvimento seja mais rápido, com qualidade. Então, pessoal, a gente viu aqui uma série de serviços baseados em machine learning, inteligência artificial, que podem ajudar a vocês a escalar, a trazer mais inovação para a sua aplicação. E tudo isso pronto, disponível para uso aí na nuvem da AWS. Legal? Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês, espero que tenha sido proveitoso, espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou chamar o Thiago para dar os recados aí finais. Ah, eu não acredito que acabou já, Leandro. Vamos até meia-noite hoje. O que vocês acham, pessoal? Só 2 horinhas, Leandro? É tanto serviço? Vocês não acham, pessoal, que a gente tem que ficar até 00:30 aqui estudando a AWS? Não é? Mas, Leandro, Tem conteúdo, tem conteúdo. O conteúdo realmente é bom. Ó, o Muito Marcelo bom. já quer o meu voucher. Brincadeiras à parte, Leandro. Muitos elogios, ó, o pessoal falando. Ele vai falar sobre o curso. Muito bom, elogiaram eu vou deixar muito o a sua link didática. na descrição. Pessoal, aqui, o que o Leandro fez aqui, né? Depois eu vou fazer na as plataforma, que eu vou mostrar novamente daqui a pouquinho. Vocês têm diversos conteúdos ali que a AWS, com o Sebrae, com a CastleOcean ofereceu para vocês. Ele conseguiu resumir os conteúdos, né, em 2 horas, mas obviamente vale muito a pena vocês acessarem lá. Inclusive perguntaram sobre certificado. Só a live de hoje não tem certificado, tá, pessoal? Para garantir o certificado, tem que fazer o login na plataforma, que eu vou compartilhar daqui a pouquinho com vocês, e acessar 6 etapas, que eu também já vou explicar, tá? Leandrão, então eu vou dar os recados finais. Parabéns mais uma vez. É serviço, né, pessoal? Vocês viram? A AWS tem mais de 200 serviços, né, Leandro? Exato, Thiago. É muito serviço, pessoal. É muita sigla também, é muito nome ali, né? Mas dá para começar a desenvolver ali um ambiente pequeno, né? E começar a testar, implementar as soluções aí na nuvem da AWS. Ah, Leandro, mas eu tenho certeza que se eu perguntar para todo mundo aqui o que é o Bedrock, o que é o SageMaker, o que é o EC2, o Autoscaling, eles já entenderam tudo, eles vão saber tudo, hein, Leandro? Com certeza, a galera aqui é afinadíssima, Thiagão. Eles já sabem tudo, já vão sair implementando inteligência artificial na nuvem, não é, pessoal? Muito bom. E, pessoal, a live vai ficar gravada, tá? Dentro da plataforma vai ter todos os conteúdos e vai ter a gravação da live, então eu sugiro que vocês entrem na plataforma para acompanhar tudo por lá, mas também vai ficar gravada no YouTube, né? Vocês podem ver aí
a gravação depois, dando pause, respirando, né? Beleza, eu vou roubar aqui a tela, deixa eu ver se eu já estou com a tela aqui. Beleza, já tô com a tela. Leandrão, agora é comigo. Muito obrigado, meu parceiro. Tamo junto. Então, vamos lá, pessoal, falar um pouquinho aqui. Boas notícias para vocês. Quem perdeu o começo, né? Eu vou recapitular algumas coisas. Só boa notícia que eu vou passar agora, tá? Antes, né, voltar a explicar o programa. Essa live faz parte de um programa em parceria do Sebrae Startup, AWS e K-Solution. Nós preparamos diversos conteúdos, tudo gratuito, não paga nada, para você compreender mais sobre computação em nuvem, sobre inteligência artificial. Pega a visão disso aí, hein? E para garantir o certificado, pessoal, da live de hoje, precisa, né? Explicar primeiro sobre os treinamentos, né? Tem a etapa 1 a 5, que são os materiais que estão disponíveis. Aproveitem então, Cloud Practitioner Essentials, como criar um MVP na nuvem. Aproveitem o QR Code. Segurança na nuvem AWS. Escale sua startup com aplicações modernas e inteligência artificial generativa, machine learning para startups. Percebam que foi o que o Leandro resumiu hoje, só que lá tem o conteúdo completo. Você, acessando a plataforma, acessando esses treinamentos, sob demanda, no melhor horário para você, e também, né, participando da live de hoje que vocês participaram, vocês vão garantir o certificado de participação, beleza? Então, deixa eu colocar aqui na tela. Eu vou colocar aqui no chat, pessoal, deixa eu pegar aqui o link. Esse daqui que eu estou colocando, eu vou colocar como perfil da K-Solution, é o link para você acessar essa trilha completa. É um site que nós construímos para você acessar tudo. Então, não deixe de acessar e não perca essa oportunidade, né? Um super conteúdo que o Sebrae e a AWS, a K-Solution, preparou para vocês, beleza? E aqui mais 3 recadinhos, né? O primeiro eu já dei, falar dos treinamentos gratuitos, dos vouchers e sobre uma iniciativa de empregabilidade, para a gente encerrar hoje a nossa live. Sobre os treinamentos gratuitos eu já disse, né? Então, vocês estão com acesso ali, é só vocês acessarem, vejam lá os materiais, é muito conteúdo, então vale super a pena vocês darem uma olhada, e aí vocês aproveitem e garantem também um certificado super legal, que vocês podem compartilhar no LinkedIn, né, marcar a K-Solution, a AWS, o Sebrae, e mostrar para a sua rede, né, também que você está estudando, mas sempre o mais importante é o conhecimento, né? Outra coisa que eu gostaria de falar, agora vocês, prestem atenção, muitos perguntaram sobre o voucher, não perguntaram? Eu quero voucher. Não estavam falando aí no chat? O voucher é meu. Quais são as regras, pessoal, para concorrer ao voucher? Eu vou explicar agora, tá? Então, quais são os requisitos? Eu vou ler eles aqui com vocês. Queremos. Então, são 10 vouchers que eu agradeço, inclusive, a AWS conseguiu esses vouchers para fazer parte do programa. Primeira coisa, essa ação que nós estamos fazendo precisa ter um CPF, né? Habitar no Brasil, ter um CPF. Então, é um prêmio por CPF, é o primeiro requisito, beleza? O segundo requisito é completar as 6 etapas obrigatórias que eu já expliquei, né, do treinamento, que são essas etapas aqui, né? Que eu já, são essas 6 etapas, beleza? Entra lá na plataforma, complete as 6 etapas. Então, esse é o segundo pré-requisito. Então, né, são todos os cursos. Você tem que concluir as 6 etapas, os 6 treinamentos, até o dia, atenção, pessoal, 21 de julho. Tem tempo. Pouco menos de um mês. Tem tempo. Vocês vão conseguir ver com muita tranquilidade, beleza? Além disso, o tópico 3 aí. Realizar um exame final que será aberto logo após do aulão do curso completo. O aulão de hoje ficará disponível de 26 de junho a 21 de julho. Então, vocês vão ter aí um tempo para fazer, beleza?
esse exame final, a gente vai abrir ele na mesma plataforma que vocês vão acessar as 6 etapas. Ele vai aparecer ali, no mesmo lugar do conteúdo, ele vai aparecer ali o teste final. E tem que acertar mais de 80% das questões. Aí você vai... Só isso que eu falei, esses 4, você vai estar elegível ao voucher. Aí, obviamente, vão ter mais de 10 pessoas que vão fazer esses 4 requisitos, estarem dentro desses 4 requisitos. Então, nós temos critérios de desempate. Quais são os critérios de desempate? Maior porcentagem de acertos, obviamente, quem acertar mais está na frente. Maior porcentagem de horas assistidas nas aulas gravadas e ao vivo. Ou seja, se você empatar de acerto com alguém, o que a gente vai ver? Quanto tempo você assistiu cada gravação que está na plataforma e quanto tempo você assistiu a live. O tempo conta como desempate. Então, gabaritem, pessoal. E não adianta avançar não, viu? Gabaritem. Assistam lá, que isso é um critério de desempate. E a terceira, né, data de quem concluiu o teste antes. Então, se você aproveitar agora, dá um gás no conteúdo, se prepara, faz o teste, se você empatar com alguém em diversos critérios, esse é o último critério que a gente vai usar. Não acho que vai chegar ali, porque muito difícil alguém empatar ali no critério 2, né? Maior porcentagem de horas assistidas. Mas vamos supor que aconteceu um milagre e temos um terceiro critério de desempate. Pessoal, isso a gente faz para ajudar vocês, né? Tudo 100% gratuito, então aproveitem, pessoal. O voucher é lógico que é importante, mas quem não conseguiu o voucher agora, o tanto de conteúdo que a gente está passando, que você pode aproveitar para, né, dar um passo a mais na sua carreira, para participar em reuniões e falar de serviços que você viu nos webinars, nos cursos gratuitos, conseguir aquele reconhecimento no trabalho. Então, usem isso a favor de vocês, que vai valer super a pena, né? Tô vendo aqui o chat, boa. Pessoal interagindo bastante. Temos um regulamento com tudo que eu falei, tá? Para concorrer ao voucher, eu vou colocar esse regulamento também no chat para vocês verem, beleza? Então, só pegando aqui e colocando no chat. Deixa eu continuar aqui. Beleza. E meu último recado, pessoal, para a gente terminar às 9 horas pontualmente, existe uma plataforma, Talento Cloud Conecta, que foi criada para conectar pessoas que estão precisando, né, que estão atrás de vagas de computação em nuvem, enfim, com as empresas que também necessitam de profissionais. Então, pessoal, se você está procurando alguma vaga para entrar nesse mercado, né, no mercado de computação em nuvem, vale super a pena escanear esse QR Code ou acessar esse link, né, que leva para o mesmo lugar. Eu vou colocar o link também aí no chat da live. Acessem, deem uma olhada. É uma plataforma que integra realmente quem está querendo com quem está precisando. Então, aproveitem, tá, pessoal? É meu último recado aqui. Então, olha só quanta coisa boa. Uma live de qualidade. Além da live, mais 5 conteúdos maravilhosos aí que vocês vão ter na plataforma, tudo gratuito. Vocês vão conseguir concorrer a voucher e a gente está passando para vocês um site de empregabilidade para tentar ajudar vocês a entrar no mercado de trabalho. Tudo isso, pessoal, é porque a gente deseja muito sucesso para vocês, de coração, beleza? Contem com a gente. Bom, de recados, deixa eu ver, é isso. Dani, vou começar com você aí também. E enquanto a Dani entra, se vocês tiverem alguma dúvida também em relação à live, à plataforma, está disponível o e-mail aqui, né, eventos@ksolution.com.br. Qualquer coisa, mande lá. Eu estou colocando aqui no chat também, que a gente vai responder vocês com o maior prazer. Dani, começando por você aí, os encerramentos. Agradeço muito a parceria com a AWS, parceira nota 1000.
obrigado por dar a oportunidade da cara, né, de participar desse programa, né, junto com o Sebrae, com vocês, e bora ajudar milhares de pessoas, né, Dani, nesse tema tão importante de computação em nuvem. É isso aí, muito obrigada aí, Tiago, Leandro, Carlos, a toda a galera que está comentando, interagindo. Tentei ajudar aqui nas respostas. Estaremos disponíveis depois, né, Tia, aí pelo YouTube, LinkedIn, quem tiver ainda dúvidas também, e na própria plataforma. Desejo boa sorte. Amanhã o exame vai estar ali na plataforma, então, seguindo o regulamento, a partir do dia 26. Importante que quanto antes vocês realizem o exame, assistam todos os treinamentos, maiores as chances de ganhar aí o voucher para a realização da prova de certificação de Cloud Practitioner Essentials. De qualquer forma, todo mundo que concluir o treinamento completo ganha um certificado super bacana, uma foto, um PDF que pode estar compartilhando aí nas redes sociais. Já é algo que mostra que você está mais capacitado, né, com K, né, Tiago? Em conhecimentos aí de nuvem, de IA generativa. A gente está aqui apoiando aí o projeto em parceria com o Sebrae Startups também. E muito obrigada aí. Continuamos na nossa missão. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Dani, comentaram aqui no chat, hein? Pegue leve nas questões, Dani, comentaram aí. Pessoal, se pegar leve, vai pegar leve com todo mundo. Se for difícil, vai ser difícil para todo mundo, hein? Então, não sei o que vai ser melhor, né, Dani? Exato, aproveita para estudar, gente. A galera da K explica muito bem. E eu sou uma pessoa que eu sempre peço, ó, democratizado, explica, pega na mão. Então, quem ainda está começando os primeiros passos em nuvem, esse é o treinamento também. Tem a trilha Fundamentos, mas essa a gente já deu os vouchers. Esses vouchers estão valendo aí realmente para a trilha Tech. Boa, sucesso. Obrigado, Dani, novamente pela parceria. Vou chamar só o Fran e o Leandro também para participarem do encerramento. Tio Fran, consegue entrar aí só para... O que você achou do Q&A, tio Fran? Deu para responder tudo lá? E obrigado pela parceria. O Fran que tá uma escuridão, ele acabou a luz do tio Fran. Fala aí, tio Fran. Tá aí. Super tranquilo aqui. Super tranquilo. A galera também ajudou, tá? Responderam junto comigo aqui. Foi super legal. Uma experiência super top aqui, tá? Boa. Acho que a Tio câmera Fran tá bugou. tímido, tá no escuro, né, tio Fran? Bugou aqui a câmera. Obrigado, viu, meu parceiro? Obrigado pela ajuda. Chamar o Leandrão também para participar do encerramento. Leandro, de novo, né? Parabéns pela didática. Acho que todo mundo... Falaram que o tio Fran tá mimindo aqui, hein, tio Fran? Leandro, todo mundo elogiou. Parabéns, viu? Não, obrigado pelo pessoal, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado Cássio, Luxo, AWS, Sebrae pela parceria de sempre. Muito feliz aqui de estar com vocês e desejar também boa sorte aí ao pessoal, né, na sua jornada para a nuvem, e contem aí sempre com a gente, né, para dar esse apoio aí para vocês. Obrigado mesmo. Vamos para a nuvem, pessoal. Um abração para vocês. Normalmente eu faço o curso pelo Zoom, que tem uns filtros, né? Aqui no YouTube, olha a olheira do rapaz, né? É isso aí. São os estudos, pessoal. Nunca deixem de estudar, viu? Nunca deixem de estudar. Sucesso. Vamos encerrar a live. Contem com a K-Solution, a AWS, Sebrae Startups. Vamos para a nuvem. Então, pessoal, é isso aí. Eu tentei apresentar aqui para vocês o breve treinamento, né, um overview do que vai ser o curso. Eu estou pensando em fazer esse curso e mostrando para vocês, né, mostrando o passo a passo, o que será feito, como que é, e aprender também, né, cara, porque aqui é estudando e aprendendo. Eu vou
Deixa eu ver se eu deixo os links aqui ou se eu deixo para ver no QR Code, que aí as pessoas vão ter que ver, né, para conseguir ver o QR Code. Mas eu vou ser bonzinho, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Então é isso aí, galera. É isso aí. Valeu. Fui.